Oi, turma! Bom dia! Na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre alguns assuntos. E o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre a correção da atividade que eu pedi para vocês fazerem na semana passada. Aí talvez você está se perguntando aí, tá, professora, mas por que tu vai resolver? É porque conversando com alguns de vocês lá no privado, na conversa privada que a gente tem lá no Google Class, alguns de vocês falaram para mim que vocês conseguiram resolver, mas que vocês têm muita dúvida de como tem um enunciado e como que vai montar, tá? Então, assim, aqui, ó, que tá em roxo, eu trago o gabarito formal, vamos assim dizer, tá? É um gabarito formal, mas eu vou acabar resolvendo alguma coisa aqui do lado. Então, a gente vai começar resolvendo assim. Um rapaz, ele foi à casa do seu amigo à tarde e ele pagou R$10 de táxi. Isso ele foi à tarde. Ao voltar à noite, de táxi, teve uma alteração no preço por causa do horário, né, que o nome disso é bandeirada. Sabe-se que o preço da corrida de táxi é calculado com a soma de um preço fixo, que é a bandeirada, mais um determinado valor que é multiplicado pela quantidade de quilômetros percorridos. Sabendo que a bandeirada da noite é o triplo da bandeirada da tarde, o valor pago por quilômetro à noite é o dobro do valor pago à tarde e que a distância na ida e na volta é a mesma, qual é o valor da bandeirada da tarde? Então, como é que a gente começa fazendo esses tipos de problema de sistemas lineares, né? Que resolver, pelo que eu vi, vocês já sabem resolver, vocês já conseguiram entender as formas que a gente tem de resolução. Eu vou sempre ler o texto quantas vezes forem necessárias para eu entender o que está acontecendo. Então, acompanhe aqui comigo do ladinho, ó. À tarde, eu vou pagar R$10. E para eu pagar esses R$10, eu tenho a bandeirada, né? E eu tenho mais uma quantidade que eu paguei, que eu vou chamar de A, de acordo com a distância que eu percorri, tá? Então, vê se faz sentido. Eu pago o B, que é a bandeirada, e o A é o preço de acordo com a distância. Faz sentido, não faz? Quando ele fala à noite, ó, ele diz que foi pago R$25. Então, ele pagou R$25, tá? O que mais que ele fala pra gente? Ele fala que a bandeirada é o triplo, então eu vou fazer 3B, tá? E que o valor pago por quilômetro à noite é o dobro. Então, eu vou ficar com 2 vezes a quantidade vezes o quilômetro. É exatamente o que está escrito aqui, tá? Para eu resolver esse sistema, tá? Não existe uma forma só. Mas eu vou jogar aqui pro ladinho para a gente resolver, para a gente não se basear nessa informação que o gabarito traz pra gente. Então, olha só. Eu sei que 10 é igual a B mais a D. E eu sei que 25 é igual, 3B mais 2 vezes o AD, certo? Então, como que eu vou resolver esse sistema? Bom, vou começar isolando o D, tá? Como que eu vou começar fazendo isso? Eu vou repetir essa primeira frase aqui. Então, eu tenho que 10 é igual a B mais AD. Então, se eu quero isolar o AD, eu vou jogar o B para o outro lado. Então, ficou assim, e agora o A passa dividindo. Então, fica 10 menos B sobre A é igual a D. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda, tá? Então, a segunda tá aqui e a primeira tá aqui. Então, eu tenho que 25 é igual a 3B mais 2AD. Então, vai ficar 25 menos 3B sobre 2A é igual a D. Como a distância nas duas são iguais, eu vou igualar essas duas equações. Então, eu tenho que 10 menos B sobre A é igual a 25 menos 3B sobre 2A. O que eu posso fazer agora? Multiplicar cruzado. Aí eu vou ficar com 2A vezes 10 menos B é igual a A vezes 25 menos 3B. O que eu vou fazer agora? Propriedade distributiva. 2A vezes 10, 20A. 2A vezes B, 2AB. A vezes 25, 25A. E 3B vezes A vai ficar menos 3AB.
O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu vou, de um lado, colocar todos os A's e do outro lado todos os ABs, tá? E eu vou fazer assim, ó. Menos 2AB mais 3AB é igual a 25A menos 20A. Então, do lado de cada igual, eu fiquei com AB, né? E do lado de lá, eu fiquei com 5A. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso pegar o A e jogar para o outro lado dividindo. Então, vou ficar aqui o meu B é igual a 5A sobre o A. Os A's aqui eu posso cortar, então eu já sei que o meu B vale 5. Ou seja, a bandeirada é 5. Então, agora que eu já sei o valor da bandeirada, eu consigo descobrir o valor de A, que é o valor do quilômetro rodado. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu sei que 10 é igual a bandeirada, que eu já sei que é 5, mais A vezes uma distância D, certo? E assim eu fico que 5 é igual a AD, tá? Com só essa informação, como eu não sei qual foi a distância percorrida, eu acabo ainda não conseguindo descobrir quanto que a gente paga por quilômetro. Então, é interessante eu repetir esse mesmo processo aqui na segunda bandeirada. Aí eu vou ficar assim, ó. 25 é igual a 3 vezes 5 dá 15, mais 2 AD. Então, o 15 vai para o outro lado subtraindo, 25 menos 15 fica 10, então 10 é igual a 2 AD, certo? O 2 passa dividindo, então eu fico que 5 é igual a AD. Olha aqui o que aconteceu. Eu só consigo descobrir que o A vezes o D dá 5, mas eu não consigo descobrir quanto que é o A pelo fato de eu não saber a distância. Então, a única informação que eu consigo efetivamente descobrir nesse problema é a bandeirada, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Lembra qual era a pergunta? Qual é o valor da bandeirada da tarde? Bom, o valor da bandeirada da tarde é o próprio valor B, portanto, é 5, tá bom? Aqui eu trouxe a outro exercício daquela lista, e ele fala assim, ó. Dado o seguinte sistema, 2 vezes x mais 4 vezes y mais z é igual a 8. 4x mais 8y mais 2z é igual a 9. 5x mais y menos 3z é igual a 2. É correto afirmar o quê? Bom, que ele não possui solução, não possui solução porque é um SI. Não possui solução porque é um sistema possível e indeterminado. Então, o que eu já consigo falar? Eu consigo falar que essa daqui é falsa. Porque se ele é um SPI, ele tem infinitas soluções. Então, essa frase já é um absurdo por si só, então eu já sei que ela é falsa, tá? Ó, possui inúmeras soluções, pois é um sistema possível indeterminado, isso é uma opção. Possui inúmeras soluções, pois é um SPI, isso aqui também é muito falso, porque ele possuiria só uma solução ou única solução, tá? A única solução é melhor por ser um SPD. E possui solução única, pois é um SPD, tá? Então, beleza, eu tenho 3 alternativas, já consegui eliminar 2 pela forma como o texto está escrito. Então, para resolver o sistema, ele está resolvido aqui, ó, nesse quadro aqui ao lado. E a gente vai resolver ele aqui conversando, a gente vai ler e ver se a gente consegue entender. Uma coisa que eu queria que vocês observassem nele, enquanto ele está aqui, ó, é o seguinte. Alguma frase é o dobro da outra? Observa bem. Olha com carinho. Tem alguma frase que é o dobro, triplo, que é múltipla da outra? Já conseguiu identificar? Acredito que sim. Essa primeira frase, ó, e essa daqui, elas são múltiplas. Se eu pegar a segunda frase, ó, a linha 1, que está escrito aqui, ó, e multiplicar por 2, o que acontece aqui? Elas vão ficar iguais, não vão? Elas quase vão ficar iguais. Porque como aqui é 8 e aqui é 9, aqui tem um erro, tá? Aqui não é para ser 18, aqui é para ficar 16. Porque como eu estou multiplicando a linha toda por 2, eu tenho que multiplicar o 8 também. Isso é um erro que às vezes a gente comete, mas tem que prestar atenção, tá?
aqui é linha, aqui é 4, aqui é 4, tá? Aí eu vou pegar essas duas linhas aqui, vou escrever aqui embaixo, ó. 4x mais 8y mais 2z é igual a 16. E a de baixo eu tenho que 4x mais 8y mais 2z é igual a 9, né? Então, se eu olhar, é o mesmo número, é o mesmo número e é o mesmo número. Só que aqui deu diferente. Então, um teste que a gente pode estar sempre fazendo nesse caso é o seguinte. Escolhe uma das duas para multiplicar por menos 1. Então, eu vou colocar menos 1, menos 8, menos 2 e menos 9 e vou somar. Não vai ficar 0, 0, 0. Então, do lado antes do igual eu tenho 0, é igual a 7. Tem como 0 vezes z, por exemplo, tá? Independente da letra que eu coloco aqui. 0 vezes qualquer número ser 7? Não, não existe essa opção. Isso é um absurdo. Então, sempre que eu chegar em um absurdo, eu posso entender que eu tenho um sistema impossível, tá? Qual das alternativas fala que é um sistema impossível? Aqui fala que é um sistema impossível, portanto é a primeira alternativa, tá bom? Se vocês olharem, ele fala possível indeterminado, possível indeterminado. Essa segunda ele até fala de um sistema indeterminado, só que ele fala que... Não, ele não fala. Ele fala que é um sistema possível e indeterminado, né? Mas eu quero um sistema impossível. Acabei até me confundindo aqui na leitura, tá? Mas não, a única resposta é essa primeira alternativa mesmo, tá? Então tem que prestar bem atenção nesses tipos de problema. Caso eu tivesse chego nessa interpretação aqui embaixo, que 0z é igual a 0, aí eu responderia que é um SPD, tá? Esse caso é um sistema possível e determinado, tá? Mas quando eu chego no absurdo, que é 0 vezes qualquer coisa dá qualquer número, é um absurdo, é um SI. Mas, se eu chego que 0z é igual a 0, eu chego num SPD, tá bom? Foi essa a questão que vocês pediram para eu fazer, que vocês confundiram, que vocês não sabem trazer para linguagem matemática. Um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender é um exemplo que eu demorei um bom tempo para entender como é que calculava, até que caiu a ficha, assim, depois de muito tempo. E é um problema que a gente tem bem repetitivo, tá? E ele fala mais ou menos assim: ah, num quintal tem galinha e tem vaca. A quantidade de pés dá tanto e a quantidade de animais dá um outro tanto. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o que esses animais têm em comum, mas ao mesmo tempo diferem em quantidade. Então, quando a gente fala da galinha e da vaca, a quantidade de animal, né? Então, eu posso falar que a quantidade de galinha mais a quantidade de vaca vai dar uma quantidade lá que vai dar no texto, tá? Mas o que eles falam em seguida? Ele não fala da quantidade de pés, então são a quantidade dos pés que vai me fazer determinar isso. A galinha tem quantos pés? 2, então eu vou botar 2 vezes a galinha, porque cada galinha tem 2 pés. Já a vaca tem 4. E daí eu vou conseguir resolver, tá? E é essa estratégia que a gente vai usar para esse mesmo problema, tá? Então, o que eu tenho que observar, ó? Vamos ler comigo o texto. Ao abastecer um carro no posto de gasolina, a gente sabe que o carro é flex. Então, se eu sei que o carro é flex, provavelmente, por ser um problema de sistema linear, ele vai me falar que botou 2 tipos de combustíveis diferentes, tá? Então, ou seja, ele aceita tanto gasolina quanto etanol. A gente preencheu o tanque com 90 litros, tá? Então, eu já sei que tem 90 litros de combustível, mas ele ainda não me falou quais são esses combustíveis, então eu vou continuar lendo. Determinou em uma amostra do combustível tirado do carro uma densidade, ó, então, o que os dois têm em comum? Densidade. Então, os dois combustíveis têm densidades diferentes, que é o que vai me ajudar a determinar, que seria o equivalente a quantos pés os animais tinham. Sabendo que a quantidade da densidade da gasolina e do etanol, então aqui eu já começo a resolver. Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte: quantidade de gasolina mais a quantidade de etanol deu 90 litros, tá? Então, o que é o G e o que é o E? É quantos litros de cada combustível eu vou estar colocando. Como ele me fala a densidade, a segunda linha eu vou colocar o valor de cada
da densidade de cada combustível. Então, a densidade da gasolina é 70. Então, 70 de gasolina, tá? Mais 79 do etanol vai dar a densidade que deu no combustível dele, que foi 76. Só que aqui, por ser um conceito de densidade, e como eu botei dois elementos diferentes, tem um adendo, que eu preciso aqui, ó, dividir pela quantidade de litros que eu coloquei para poder ter validade esse sistema que eu estou desenvolvendo aqui, tá? Se não fosse a respeito de densidade, aí eu nem precisaria fazer essa divisão aqui abaixo. O que a gente vai fazer agora? Então, como que a gente vai resolver sabendo que a gente tem esse sistema, né? Eu posso começar assim, ó. Eu sei que o G mais é 90, então eu posso trocar esse aqui de baixo por 90, tá? E continuar resolvendo e tentar chegar sempre em G mais E para estar substituindo o 90 nessa situação. O meu método de resolver, ele vai se assemelhar bem ao que está escrito aqui, porque olha só. Eu vou pegar essa segunda frase, que ela é 70G mais 79E é igual a 76, né? E esse meu denominador, que é o G mais E, eu vou trocar e vou jogar ele aqui do lado. E vocês já vão entender por quê. O 79, ele não é 70 mais 9, então eu vou escrever 70G mais 70E mais 9E é igual a 76G mais E. Por quê? Porque como os dois aqui ficam com 70, eu coloco 70G mais E mais 9E é igual a 76G mais E. Porque daí aqui e aqui eu posso substituir pelo 90. Então eu fico com 70 vezes o 90. Por que 90? Porque o G mais o E aqui dá 90, tá? Vai ser mais o 9E, vai ser igual a 76 vezes o 90. E eu vou jogar aqui para o lado para a gente continuar resolvendo. A gente fica que 9E é igual a 76 vezes o 90, né? Menos o 70 vezes o 90. Aqui eu tenho 76 vezes 90, 70 vezes 90. Para não ter que ficar multiplicando, eu posso pensar no seguinte. Eu tenho que o 9E é igual a 90, 76 menos 70. Quanto é que dá 76 menos 70? Dá 6. Então, na verdade, eu posso fazer só 90 vezes 6. Quanto que vai dar o 90 vezes 6? Fica 540. Então, meu E, ele é 540 sobre 9. Mas, espera aí, eu consigo resolver. Quanto que dá 540 sobre 9? Dá 60. Então, eu já sei que foram 60 litros de etanol. E lembra que ele fala que a quantidade de gasolina mais a quantidade de etanol dava 90? Se o etanol é 60, então a gasolina é 90 menos 60. Então, a gasolina fica 30, tá? Então, eu já sei que eu tenho 30 litros de gasolina e 60 litros de etanol. Como ele pede o volume de gasolina, então gasolina é o G. O G é 30, então eu vou marcar 30, tá bom? Essa aqui foi outra questão que alguns de vocês falaram para mim que vocês tiveram dúvida, não sabiam como resolver, ficaram com dúvida, enfim. Então, vamos resolver ela. Certo condimento é vendido em pacotes de 3 tamanhos, o pequeno, o médio e o grande. A quantidade em cada pacote e seus preços são, então, o pequeno são 300 gramas, custam R$6, o médio são 500 gramas, R$9, e o grande é 800 gramas e R$13, tá? Um comercializante que trabalha revendendo temperos, ele comprou 75 desses condimentos, totalizou 34 quilos. O valor que ele pagou foi 615. Quantos pacotes de cada tamanho foi comprado? Então, a gente sabe que ele comprou 75 pacotes. Então, a quantidade do pacote P mais do M mais do G deu 75, ó, é o total do pacote.
As quantidades, elas estão todas em gramas, certo? Então, 300 gramas da quantidade do P, mais 500 da quantidade M, mais 800 da quantidade G, a gente chegou em 34 quilos. Só que como é que todo mundo está em grama, eu não posso colocar 34. Os 34 quilos eu tenho que colocar em grama, então fica 34 mil, que é a quantidade, tá? O valor que é pago, então, é referente ao preço. Então, eu pago R$6 no P, 9 no M e 13 no G, que vai dar R$615, que é o valor que foi pago. A única coisa que eu vou precisar fazer agora é resolver esse sistema, tá? E como que a gente vai fazer para resolver esse sistema? Eu vou ter que ir isolando as letras e substituindo, ou vou tentar fazer o método da soma ou do escalonamento. Por que eu deixei esse exercício para resolver por último nesse vídeo? Porque o próximo conteúdo que eu vou explicar para vocês é sobre o escalonamento, tá? Porque quando a gente tem 3 incógnitas, o escalonamento ele torna o problema muito mais simples. Então, neste primeiro momento, eu só vou apresentar para vocês o preço das 3, tá? Pinto, não é o preço. É a quantidade de cada pacote. Então, foram 40, 20 e 15. E eu vou terminar essa aula falando da resolução desse problema através de escalonamento. O outro exercício que a gente vai resolver é esse daqui. Então, ó, numa papelaria é vendido os seguintes conjuntos. Então, tá vendo que aqui tem uma letra A? Então, essa daqui é uma frase. Eu não consigo colocar no formulário cada frase em uma linha. Então, vamos tentar montar aqui, ó. Então, pela frase A, numa papelaria é vendido os seguintes conjuntos. 5 lápis, então eu vou colocar 5L, mais 3 borrachas e 2 canetas, pelo preço de R$ 7,50. Na frase B, eu vou ter 6 lápis, mais uma borracha, mais 3 canetas por R$ 14,00. E o cliente dessa papelaria, ele estava disposto a entender o preço de cada elemento nessas promoções que ele dava. E a pergunta é, este cliente, ele vai conseguir determinar o preço individual? E aí, o que vocês acham? Dá para a gente determinar ou não? Então, ele começa assim, sim, pois se trata de um sistema possível e determinado. Não, pois se trata de uma função quadrática sem reais real. Nem tem função quadrática aqui, né? Então, essa aqui é bem falsa, tá? Então, essa aqui a gente pode até ignorar ela. Sim, pois se trata de uma função quadrática. Não tem nada de função quadrática aqui, gente. Não, pois se trata de um sistema possível em indeterminado. E não, pois se trata de um sistema impossível. Então, o que acontece? Quando eu tenho mais incógnitas, tá? Então, eu tenho lápis, borracha, caneta, eu tenho 3 incógnitas, mas eu tenho 2 frases, eu não consigo identificar o preço determinado dos lápis, das borrachas e das canetas. Então, segunda coisa que eu vou observar, uma linha é múltipla da outra? Não, não é. Então, como elas não são, eu já sei que ele não é um SI. Então, essa daqui também é falsa, tá? Só que ele também não é um sistema possível e determinado, porque para ele ser, eu teria que ter mais uma linha. Portanto, a resposta é, não, eu não consigo determinar o preço de cada item, porque ele é um sistema possível, mas ele é indeterminado. Então, eu teria que supor ou relacionar o preço dos elementos de acordo com o preço de um outro elemento, tá? Então, agora, a gente vai começar a falar sobre os sistemas lineares escalonados. O método de escalonar para a gente poder voltar e resolver aquele problema que eu estava falando anteriormente, tá bom? O primeiro exemplo que eu trago aqui pra gente é um exemplo de escalonamento de um sistema 2x2. Por que 2x2? 2 incógnitas, 2 frases, tá? O que a gente resolve? Então, o que é o escalonamento? O escalonamento propriamente dito é quando eu tenho um sistema mais ou menos assim, ó. 1x mais qualquer y vai ser igual a qualquer número. Aqui embaixo eu tenho 0x mais um valor de y e aqui vai dar um valor qualquer, tá? Porque assim, ó, eu fico com aquela escadinha que a gente conversou na outra aula dos escalonamentos. Então, nem sempre eu vou conseguir fazer esse 1 aqui,
tá? O escalonamento que eu aprendi na faculdade, ele inclusive me forçava a ter 0y aqui, porque daí assim, ó, eu já tinha diretamente o valor do x e diretamente o valor do y. A gente não precisa chegar nisso, tá? A gente pode até chegar num exemplo desse daqui, e é o que a gente vai fazer. Então, para eu fazer um escalonamento, eu vou primeiro olhar o que eu tenho aqui. Então, tá vendo que na frente aqui do x eu tenho 1? Então, a primeira coisa que eu posso fazer que vai facilitar para eu escalonar é eu trocar as frases. Então, eu vou colocar a frase de baixo para cima. Então, essa é a frase 1 e essa é a frase 2. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a L2. Na verdade, eu posso até trocar esse 1 e esse 2 por L2 e L1. Eu vou fazer a L2 virar a L1 e a L1 virar a L2. Isso daqui são os comandos do escalonamento, tá? Quando vocês resolverem na mão, vocês precisam ter isso daqui. Se não tem, a gente não tem como corrigir o que vocês fizeram correto, o que vocês fizeram errado. Eu não tenho nem como identificar o que vocês estão errando aí no meio, tá? Então, vamos lá? Então, já que eu fiz esses comandos, aqui abaixo eu vou fazer o meu novo sistema e eu vou colocar em cima o x mais 4y é igual a 1, e embaixo o 3x menos 2y igual a 6. E agora eu vou olhar e vou pensar, o que eu quero fazer na linha 1 e o que eu quero fazer na linha 2. Na linha 1 eu não quero fazer nada, então eu nem preciso escrever aquilo dali, tá bom? Na linha 2 eu quero anular o meu x. Como é que eu vou fazer para anular o x? Bom, eu vou ter a linha 2 e eu quero subtrair 3 vezes a linha 1. A primeira vez que eu aprendi escalonamento, eu errava alucinadamente um monte de coisa, tá? Eu, assim, joguei muita folha fora de caderno de tanto que eu errava. Então, uma das coisas que eu acabei adotando para mim é ter sempre num canto um rascunho, tá? E eu vou colocar esse rascunho aqui pra gente poder ter fácil acesso, tá? Então, deixa eu escrever rascunho, que eu ia escrever pascunho, né? Então, rascunho. E o que eu faço nisso? Eu faço o seguinte, então, tá vendo que eu tenho escrito isso daqui? Então, eu coloco aqui do lado, ó. L2, coloco 2 pontinhos e eu copio a L2. A L2, ela é 3x menos 2y igual a 6. E agora eu vou colocar isso aqui, ó. O menos 3x vezes L1. Então, menos 3L1. E eu vou fazer o menos 3 vezes o L1. Então, menos 3 vezes menos 1. Então, menos 3x. Menos 3 vezes mais 4. Vai ficar menos 12y. Menos 3 vezes 1 vai ficar menos 3. E agora eu somo essas duas frases e a resposta eu substituo no próximo sistema, tá? Então, mais 3 menos 3, 0. Menos 2 menos 12, menos 14. 6 menos 3 fica 3. E agora, o que eu vou fazer é eu voltar aqui já colocando a resposta. Então, x mais 4y é igual a 1, menos 14y é igual a 3. E sim, a gente já conseguiu escalonar o nosso primeiro sistema, tá? Então, ele já está escalonado. Caso a gente queira a resposta, daí eu posso terminar de resolver aqui, substituir na de cima e dar as respostas. Mas o meu objetivo é mostrar como que a gente faz o escalonamento. Dando continuidade aos escalonamentos, agora eu trago um sistema 3x3, 3 linhas e 3 incógnitas. Vocês estão preparados? Acredito que sim. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu vou fazer. Ó, eu observo que aqui eu já tenho o número 1 na frente do x, tá? Então, nesse primeiro momento, eu não preciso fazer nada, tá? Pra gente não ter que ficar escrevendo o x, o y e o z, a gente vai começar a escrever diferente. A gente já podia ter feito com o sistema anterior que eu mostrei pra vocês, mas eu achei naquele primeiro momento que era legal a gente deixar daquele jeito, né?
com as incógnitas, não é o jeito com as incógnitas, para que vocês entendessem o que estava acontecendo. Mas o escalonamento propriamente dito, ele é um pouco diferente. Então, como que é o escalonamento? Eu tenho um sistema e eu vou pegar esse sistema e vou escrever ele no formato matricial. Então, eu fico com 1, 2, 1, 7, 2, 7, 1, 21, menos 3, menos 5, 2 e menos 8. Aí eu faço esse tracejado aqui no meio, ó, esses risquinhos, só para eu entender que depois dali eu já tenho, né, o meu termo independente. A próxima coisa que a gente faz é ver quem é L1, quem é L2 e quem é L3. E o que eu preciso fazer agora? Bom, eu preciso fazer a minha escadinha de zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aquele 2 na linha 2 virar um zero. Então, o que é que eu vou fazer nessa linha 2? Eu sempre vou pensar o seguinte: como eu vou fazer a primeira coluna de zero, a primeira coluna vai ser gerada através da primeira linha, tá? Então, eu vou relacionar a linha 2, deixa eu só escrever um pouquinho para o lado, linha 2 com a linha 1, e vai ser uma subtração. Só que se eu faço diretamente a linha 2 menos a linha 1, eu vou ter 2 menos 1, que vai ficar 1. Então, eu preciso pegar a linha 1 e multiplicar por 2, tá? Já a linha 3, eu vou fazer a linha 3 com a linha 1. E eu vou somar com 3 vezes a linha 1. Por quê? O primeiro elemento, que é o elemento que está com x na linha 3, começa com 3, mas ele é negativo. Então, menos 3 mais 3 é, por isso, 3, tá? Então, na mesma ideia da anterior, deixa eu fazer o rascunho aqui ao lado. Então, vamos começar aqui com a linha 2, tá? Quem é a linha 2? 2, 7, 1, 21. Agora, eu vou fazer 2 vezes a linha 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. Ah, eu errei, é menos 2. Então, é menos 2, menos 4, menos 2 e menos 17. 0, 3, menos 1, 7, tá? Então, consegui chegar a isso na linha 2. Na linha 3, eu vou fazer aqui embaixo. Então, é a própria linha 3. Então, é menos 3, menos 5, 2 e menos 8. 3 vezes a linha 1 agora. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 0, 1, 5, 13. Então, eu vou reescrever o meu sistema ali, tá? No modo escalonado. Então, vai ficar 1, 2, 1 e 7. Agora, eu vou escrever a linha 2, que é 0, 3, menos 1 e 7. E a linha 3, que é 0, 1, 5 e 13. Tá. Volto a conversar. Conseguimos já alcançar a nossa escadinha de 0? Não, ainda não. Tá faltando aquele 1, né? Esse 1 aqui virar um 0. Então, agora, eu não preciso, na verdade, fazer nada na linha 1 nem na linha 2. Eu só preciso mexer na linha 3. E o que eu vou fazer na linha 3? Bom, como é a segunda coluna, se eu vou fazer a relação da primeira com a última, pode ser que eu perca esse 0 aqui. Aí, pra gente não perder, a gente faz o seguinte: qual é a linha que já tem a primeira coluna de 0? É a linha 2, então eu vou relacionar, se eu quero zerar a segunda coluna, eu pego a segunda linha com a terceira linha, tá? Então, vai ser linha 3 e linha 2. O que eu vou fazer? Eu preciso pegar a linha 3 e multiplicar por 3, tá? Porque daí assim eu vou ter o mesmo número. Eu poderia também multiplicar a linha 2 por 1/3, mas eu prefiro fugir da fração nesses casos para a gente acabar não tendo algum problema ou acabar errando uma conta simples, que eu acredito que a gente considere mais simples multiplicar um outro elemento do que fazer uma multiplicação por uma fração, que no caso seria uma divisão, tá? Então, eu só estou pensando mesmo em facilitar os cálculos para a gente não passar tanto trabalho. Então, eu vou fazer
o meu rascunho aqui na direita. Tá. Aí, então, eu vou fazer assim, ó. L3. 3 vezes a L3. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 13, 39. E agora eu vou fazer menos a L2. Então, menos 0, que na verdade pode ficar só 0, né? Menos 3, mais 1, menos 7. Então, fica 0, 0, 16 e 32. Então, esse sistema agora ele vai ser o seguinte. 1, 2, 1, 7, 0, ficou pequeno esse parênteses. 0, 3, menos 1 e 7, a linha 2 eu só repito, e a linha 3 eu tiro daqui. Então, ficou 0, 0, 16 e 32. Ó, tá vendo que eu consegui aqui, ó, a minha escadinha de 0? Então, esse era o meu objetivo. Então, esse sistema agora ele está escalonado. Só que isso daqui é um sistema? Não, isso daqui é um sistema escrito no formato matricial. Para fazer o sistema, eu vou ter que escrever x mais 2y mais z é igual a 7. 3y, porque aqui é 0, então eu não preciso colocar o x, menos z é igual a 7. E 16z é igual a 32. E pronto, agora eu tenho meu sistema escalonado. Tá, então agora que eu já tô com o meu sistema escalonado, eu posso resolver ele, tá? Então, como que eu vou começar? Eu posso falar que o meu z vale 2. Depois eu posso escrever que 3y menos 2 é igual a 7. Então, 3y é igual a 9. Portanto, meu y vale 3, tá? Depois eu tenho que x mais 2 vezes 3 mais 2 vai ficar 7. Então, eu tenho que x é igual a 7 menos 2 menos 6. Então, eu fico com 7 menos 8 e o meu x vale menos 1, tá? Então, lembra que a gente conversou a respeito desse problema aqui, que era daquela aula anterior, lá daquela atividade. Vamos resolver ela por escalonamento, que a gente vai perceber como fica mais simples? Então, eu vou deixar daqui para baixo, tá? Então, eu fico assim, ó, aqui. P mais M mais G é igual a 75, tá? Como aqui eu tenho 300, 500 e 800, eu vou fazer assim, ó. 3, 5, 8, então eu tô cortando 2 zeros, 340, tá? Tô dividindo todo mundo por 100. Então, 3P mais 5M mais 8G é igual a 340. 6P mais 9M mais 13G é igual a 615. E aqui eu tenho o meu sistema linear. Então, dele, eu vou escrever no formato matricial, que é 1, 1, 1, 75. 3, 5, 8, 340. 6, 9, 13 e 615. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer é a minha escadinha de 0, tá? Então, eu vou fazer um pouco diferente da forma como eu fiz aquele outro escalonamento, que eu achei aquele outro um pouco bagunçado na forma como eu escrevi ele, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou botar os sistemas lineares, e aqui, no caso da formato matricial, e aqui eu vou fazer os rascunhos. Eu tenho 1, 1, deixa eu só fazer os números mais afastados. 1, 1, 1, 75, 3, 5, 8, 340, 6, 9, 13, 615. Então, eu quero chegar na minha escadinha de 0. Então, eu sei que essa daqui é a linha 1, esta é a linha 2 e esta aqui é a linha
3. Então, para eu zerar a linha 2, o que eu vou fazer e a linha 3 que eu vou fazer? Bom, lembra que a gente falou que a primeira coluna para fazer de zero a gente sempre relaciona a linha 1. Então, vai ser linha 2 e linha 1. A linha 2 tem o número 3 e a linha 1 o número 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair 3 vezes a linha 1, tá? Já na linha 3, vai ser a linha 3 menos 6 vezes a linha 1. Então, como eu falei com vocês, aqui vai ficar o meu rascunho. Então, a linha 2, quem vai ser a minha linha 2? Vai ser, eu começo com a própria linha 2. Então, 3, 5, 8, deixa eu só dar mais um espacinho, 340. Agora, eu vou fazer menos 3 vezes a linha 1. Então, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 75, 225. Então, menos 225, porque eu tenho que multiplicar por menos 3, né? Aqui deu 0, aqui dá 2, aqui dá 5. 340 menos 225 fica 115, tá? Agora, eu vou fazer aqui a linha 3. A linha 3 começa com a própria linha 3, que ela é 6, 9, 13 e 615. E eu vou multiplicar por 6 a linha 1. Então, vou ficar com menos 6, menos 6, menos 6. 75 vezes menos 6 fica menos 450. Aqui dá 0, aqui dá 3, aqui fica 7, 165. Então, o meu novo sistema linear, no formato matricial, né, fica 75. Depois eu vou ficar com 0, 2, 5 e 115. 0, 3, 7 e 165, tá? Então, deixa só eu dividir aqui para eu lembrar depois que a gente, né, tá fazendo coisas diferentes. Já consegui a minha escadinha completa? Não, ainda não. O que tá faltando é aquele 3 virar um 0. Então, a única linha que eu vou fazer agora é com a linha 3. E como é a linha 3, eu vou relacionar ela com a linha 2, porque é a segunda coluna que eu quero zerar. A linha 3 tem o primeiro elemento diferente de 0 como 3, então eu vou multiplicar por 3 a linha 2. E como 2 é o primeiro elemento diferente de 0, o elemento da segunda coluna, tá? Eu vou multiplicar a linha 3 por 2. E vou colocar um sinal de menos entre elas para poder estar zerando. Então, a minha linha 3 agora, então, vai ficar assim. 2 vezes L3. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 165 fica 330, tá? Já 3 vezes a L2, então vai ficar 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Como eu tenho um sinal de menos, eu já vou acrescentar um menos aqui. 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar menos 15. E 3 vezes 115, 345, negativo. Então, aqui eu tenho 0. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos 1. E 345 menos 330 fica 15. Então, agora o meu novo sistema linear, ele vai ficar 1, deixa eu arrumar esse aqui, 75. 0, 2, 5, 115. E a minha última linha eu vou copiar daqui, que é 0, 0, menos 1 e 15, tá? Então, o meu sistema escalonado, ele vai ficar desse jeito, porque eu tenho a escadinha de 0. E agora eu vou trocar, eu vou escrever ele novamente como sistema linear. Então, x mais y mais z é igual a 75.
Depois eu tenho que 2y mais 5z é igual a 115 e que menos z é igual a 15. Acabei de perceber que eu cometi um erro, tá? Aqui, ó, o 330 menos 345 é menos 15. Então, aqui é menos 15 e aqui é menos 15. Ou seja, eu até posso trocar por um valor positivo. Então, esse sistema linear, ele me fala que a quantidade z foi 15, tá? Aí, agora eu vou colocar 2 vezes y mais 5 vezes 15 fica 75 igual a 115. Então, vai ficar, na verdade, 115 menos 75, porque eu jogo 75 por outro lado. Eu tenho que 2y vale 40, então meu y vale 20. Já o meu x, então, vai ficar x mais 20 mais 15, fica 75. Então, meu x é igual a 75 menos 35. Então, eu tenho 75 menos 35, x vale 40. E assim a gente resolve o nosso problema lá, né, dos 3 pacotes dos condimentos, tá bom? A videoaula de hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima semana.